Então, continuando o que eu falei no último slide sobre esses principais partidos políticos que existiam na época, como eu disse, o primeiro ministério de Dom Pedro II ele foi ocupado essencialmente por liberais, por ter sido esses os que conduziram o processo do golpe da maioridade, só que havia um problema. Os deputados, em sua maioria, eram conservadores, então as disputas entre o Ministério e a Câmara dos Deputados eram violentas. Então, o que Dom Pedro decide fazer? Ele dissolve o Ministério, né, e convoca uma nova eleição, que devido à violência ficou conhecida como eleições do cacete. Pois nesse período os liberais, para não perder a eleição, eles usaram diversos artifícios e até de violência para obrigar que os eleitores votassem em seus candidatos, para que os eleitores votassem em seus candidatos. Então, como eu disse, devido a toda essa violência, essa eleição vai ser conhecida como eleição do cacete. A Câmara foi destituída pelo imperador antes mesmo de se reunir, então Dom Pedro ele acabou cedendo à pressão dos conservadores. Então, os conservadores eles assumem o poder e quando esses conservadores, que eram chamados de regressistas, eles voltaram ao poder, eles começam a propor medidas para fortalecer a autoridade do imperador e diminuir a autonomia das províncias, que era contra o que os liberais queriam. Eles mudaram aspectos do ato adicional, diminuíram, como eu disse, diminuindo a autonomia das províncias, alteraram o Código de Processo Criminal de 1832, alteraram os critérios de seleção da Guarda Nacional. Enfim, o que eles conseguiram fosse que houvesse uma maior centralização do poder, que era tudo que eles queriam desde o início, que o poder fosse centralizado nas mãos do poder executivo, ou seja, do imperador. Então, em resposta aos atos, às atitudes cometidas pelos conservadores, os liberais começam a eclodir revoltas liberais em São Paulo e em Minas Gerais. Essas províncias não aceitam as novas medidas que acabavam com a sua independência, porque diminuíram a autonomia delas, né, dessas províncias. Então, tanto o movimento paulista quanto o mineiro, o objetivo deles era restabelecer os governos provinciais mais autônomos, ou seja, que as províncias pudessem continuar a ter autonomia, só que foram rapidamente reprimidos por tropas militares vindas do Rio de Janeiro. Então, nesse contexto que vai eclodir a rebelião praieira, que vai se radicalizar em Pernambuco. O nome se dá por conta de uma rua da praia que havia no Recife, a capital de Pernambuco, que ficava a sede do jornal Diário Novo, que era editado pelo Partido da Praia, que era o partido que começa essa revolução. Então, em 1800, os liberais locais praieiros, motivados pela crise do açúcar, o açúcar estava muito caro naquele período, pelo descaso com a região, centralismo do poder e monopólio do comércio local pelos portugueses, eles se voltam. Então, assim, havia um descaso, havia uma não importância da região para o imperador, ele não estava cuidando dessa região. Havia também a questão de ter centralizado novamente o poder, de terem perdido a autonomia de sua província. Os portugueses haviam monopolizado o comércio local, então eles não podiam mais ter liberdade de comércio, e aí por isso se dá essa revolta. Eles tomam o poder em 1845, mas em 1849 as forças do governo acabam com o movimento. No início ainda, os praieiros eles tiveram algumas vitórias, só que com o passar do tempo, em 1849, como eu disse, eles começaram a sofrer as primeiras derrotas para o governo imperial, e em 1850 os últimos líderes do movimento se rendem. Eles acabaram se rendendo quando eles viram que não iam mais conseguir conter as forças do governo.
Então, gente, essa revolta praieira foi a última do Segundo Império, do Segundo Reinado. Com a estabilidade, o sistema político foi aperfeiçoado e implantou-se o parlamentarismo, que a gente pode chamar de um parlamentarismo às avessas, e vocês vão entender. Ao contrário da Inglaterra, onde o rei reinava, mas não governava, isso nós estudamos lá no início do ano, eu acho que ainda nas aulas presenciais, no Brasil, graças ao poder moderador, o imperador reinava e governava. Então, a ideia da implantação do parlamentarismo era que houvesse uma maior participação das outras pessoas no poder, né? Mas esse parlamentarismo, por isso que ele foi chamado de parlamentarismo às avessas, porque quem governava e quem reinava era o imperador sozinho. Como eu disse, no sistema inglês, o primeiro-ministro era escolhido pelo partido mais votado. No Brasil, o primeiro-ministro era escolhido pelo imperador. Então, o que a gente pode chamar daquele processo, daquela época, era realmente um parlamentarismo às avessas, porque o imperador ainda detinha o maior poder em suas mãos. A Guerra do Paraguai, ela se dá entre 1864 e 1870. O Brasil esteve envolvido nessa guerra que foi conhecida como a maior guerra da América do Sul. Estava Uruguai, Brasil e Argentina contra o Paraguai. Então, sucessivos governos paraguaios estabeleceram políticas para um desenvolvimento autônomo. Então, eles já queriam eles já tinham políticas para se desenvolver. O projeto na época era muito ousado, até o analfabetismo havia sido eliminado do país. Só que o Paraguai estava isolado no coração do continente, e para ter acesso ao exterior dependia de tratados com outros países. Então, para vocês entenderem, as causas desse conflito da Guerra do Paraguai simplesmente acontece por conta de uma região que é conhecida de Bacia do Rio da Prata, e o Paraguai queria o controle dessa bacia. E nesse contexto, a Argentina, o Brasil acabam se unindo com o Uruguai por conta dessa região, pelo controle dessa região. Então, em 1864, o Império Brasileiro invade o Uruguai e destitui o presidente do país. Eles tiram o presidente do país do poder, só que essa atitude deixa o Paraguai contrariado, porque eles começam a ter medo de que, se o Brasil dominasse o Uruguai, o Brasil poderia assumir o controle do Rio da Prata. Então, em 13 de dezembro de 1864, o Paraguai declara guerra ao Império Brasileiro. Aí, a Argentina ainda estava neutra, e em 1865 a Argentina entra na guerra. No mesmo ano, o Uruguai, com o grupo dos Colorados, que se alinhava aos interesses dos brasileiros, derrotam os blancos que assumiam o controle do país. Então, eles se aliam também ao Império Brasileiro e formam um grupo que vai ser chamado de Tríplice Aliança. Como eu falei, após muitos desentendimentos, Brasil, Argentina e Uruguai se unem para invadir o Paraguai. Logo no início, gente, o Paraguai, a ofensiva paraguaia, consegue avançar, adentrar nos territórios dos países da Tríplice Aliança. Que países eram esses da Tríplice Aliança? Brasil, Argentina e Uruguai. Então, no início do conflito, eles conseguem, os paraguaios vão ganhando força e vão adentrando, tem algumas vitórias, mas no final do conflito, quase 50% da população paraguaia foi dizimada e o país foi destruído. Aqui é um mapa, e aqui mostra que os territórios assinalados foram conquistados na guerra contra o Paraguai e jamais foram devolvidos. Então percebam que esses que estão em rosa são terras tomadas pela Argentina, né? A Argentina toma essas terras aqui que eram do Paraguai,
E os que tem o desenho aqui em verde são as terras que o Brasil tomou do Paraguai. Então essas terras eles perderam, os paraguaios, após a guerra contra o Paraguai, essas terras jamais foram devolvidas e foram anexadas à Argentina e ao Brasil. Aqui, gente, é uma pintura de um paraguaio, Juan Manuel Blendes, em cerca de 1880. A mulher paraguaia chora a derrota de seu país. Aí vocês podem reparar na imagem os cadáveres espalhados pelo campo. A imagem do sofrimento dos derrotados não costuma ser lembrada pelos vencedores. Então, agora a gente vai entender como o café foi um produto muito importante durante o Segundo Reinado e foi o que garantiu a estabilidade política do Segundo Reinado. Então, o café ele começou a ser plantado em larga escala no Rio de Janeiro, depois no Vale do Paraíba, Minas Gerais e São Paulo. Só que já no Vale do Paraíba, gente, o Vale do Paraíba reunia condições climáticas favoráveis à produção do café. Havia a questão de ter uma localização privilegiada, estava próximo do porto do Rio de Janeiro, o que facilitava exportar o produto, né? Em geral, a produção no Vale do Paraíba era realizada em grandes propriedades, voltadas para exportação, e o que a gente não pode esquecer é que fazia uso imenso da escravidão, uso extensivo da mão de obra de pessoas escravizadas. O café ele adquiriu uma importância tão grande na economia que fez com que fosse criada uma nova aristocracia rural, que foi formada em torno dessa produção, né, da produção do café. Nessa época começaram a surgir os chamados barões do café. Esses barões de café tiveram muito poder e muito prestígio no Segundo Reinado. A produção do Rio de Janeiro chegou ao auge durante as décadas de 50 e 60 e com o tempo começa a ter um gradual processo de decadência. A gente vai estudar agora como o café ele ganha uma grande importância e depois vai haver um grande processo de decadência nessa produção de café e exportação também. É bom lembrar também, gente, que o café ele consegue superar o açúcar e torna-se nesse período que vai ser chamado de Império do Café, o produto que tinha maior lucratividade na economia brasileira. Na década de 1870, o Oeste Paulista intensifica a produção cafeeira e se adapta às novas condições de produção, ou seja, começa a pensar no fim do tráfico, o fim do tráfico, gente, é o fim do tráfico negreiro, como era chamado naquela época, o fim do tráfico de escravizados, novas tecnologias e uma moderna administração dos negócios. Aí a gente vai entender quais foram essas tecnologias que começam a surgir. Também o Vale do Paraíba começa a entrar em crise e para substituir essa mão de obra escrava foi sendo introduzida do imigrante, principalmente europeu. E aí a gente também vai conhecer a quantidade de imigrantes que formam essa miscigenação toda nossa. A gente fala muito em miscigenação apenas com portugueses, africanos e indígenas, mas além disso, outros europeus vieram para aqui, como também asiáticos. E para lembrar também, o café, além da Europa, ele era vendido também nos Estados Unidos. Então, graças ao capital acumulado com os negócios do café, os paulistas puderam investir na indústria. Então, já havia um capital, o café realmente rendeu muitos lucros ao Brasil e, sobretudo, essa região do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eles começam a investir na indústria. O transporte ferroviário foi implantado para facilitar o escoamento da produção. Então, vamos pensar que naquele processo, toda a produção era levada nos lombos dos animais, dos burros, jegues, como eram chamados. Então, começa a se pensar na ideia de ter um escoamento da produção mais rápida, de poder mandar para os portos, né? Para que a mercadoria pudesse ir para outros países. Então, eles começam a pensar em fazer as ferrovias. Para se construir essas ferrovias, houve uma grande participação de capital inglês nesse investimento.
Toda vez que vocês ouvirem falar em capital, nesse processo nós estamos falando em dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro inglês, a Inglaterra manda dinheiro para investir na construção dessas ferrovias. Aqui diz que a primeira ferrovia ligava o Porto Estrela à raiz da Serra de Petrópolis, depois foi construída a Dom Pedro II, a Santos Jundiaí, ou seja, uma ferrovia que ligava as cidades de São Paulo, ou seja, Santos e Jundiaí, Sorocaba, Mogiana, entre outras. Então, várias ferrovias foram criadas nesse período, foram milhares de quilômetros de estradas de ferro construídas durante esse império do café. Então, com essa expansão ferroviária, começa a se levar cada vez menos tempo para ir de um lugar a outro. Então, as ferrovias foram o principal meio de transporte, tanto de cargas como de passageiros, que foi utilizado no Sudeste brasileiro. Também houve uma questão, começa a fazer uma reforma bancária que começa a liberar crédito rural para os próprios cafeicultores, que assim eles podiam modernizar as suas lavouras. As cidades próximas dessas fazendas de café também começam a se transformar, porque há um aumento de população, a construção de reforma de casarões de outros edifícios, como teatros, jornais, salões literários. Então a gente percebe que a partir desse boom do café, dessa explosão do café, do período em que o café se torna a produção mais importante do país, junto com isso vem a modernização, vem uma transformação em urbanização. São Paulo começa a se urbanizar depois dessa expansão do café. Aqui uma imagenzinha do café, e aqui é como a gente percebe como o café cresceu como o mais importante período exportado o produto exportado naquela época. Percebe que o café está aqui, ó, com 18,4, e ele vai subindo e chega a uma escala, enquanto os outros estão descendo, o açúcar está descendo, o algodão descendo, couros e pele também, tá vendo? Quando eu mostro esse gráfico, gente, eu quero mostrar a vocês como a exportação diminuiu, tanto do açúcar, do algodão, de couros e pele, e como o crescimento foi enorme do café nesse período no Brasil. Só para finalizar esse processo, para vocês entenderem o que se produzia no Brasil, como eu mostrei para vocês, ó, nesse gráfico aqui, eu mostrei para vocês esses produtos. Eu quero que vocês entendam que o que mais exportava no país naquela época era o café, mas havia outras atividades econômicas importantes, como vocês podem ver aqui, que havia açúcar, algodão, couros e peles. Então, não só se exportava naquele momento o café. Na verdade, o café estava em grande ascensão. Ele estava exportando muito, mas outros produtos também se comercializavam ainda aqui e se produziam aqui no Brasil. Eu acho que é uma coisa bem importante para a gente colocar, para ser colocado nessa aula, a gente entender como essa formação do Sudeste e o que ela é para nós nordestinos. Aí eu vou colocar bem para a gente aqui, que é do Nordeste, para vocês entenderem. Vocês já se perguntaram por quê? Eu acredito que quase todos vocês, talvez não todos, mas uma grande parte de vocês tem algum parente que tenham ido para São Paulo, que mora em São Paulo, ou que até que já tenham voltado, mas que já moraram em São Paulo. Então, vamos entender historicamente por que tem tanto nordestino e do norte também, e pessoas do norte em São Paulo. Então, olha só. Enquanto o Sudeste enriquecia com o café, a falta de uma política de desenvolvimento para as regiões Norte e Nordeste relegava aquele povo ao mais absoluto abandono, descaso e miséria. Então, o Sudeste estava se industrializando, tinha trabalho, as pessoas tinham do que viver,
Enquanto aqui no norte e no nordeste havia muita seca, nem toda a terra era boa para o plantio e os governantes não faziam nada, simplesmente abandonaram ou tinham um descaso muito grande para esse povo do Nordeste que vivia na miséria. Então, muitos nordestinos e nortistas, fugindo da seca e da fome, começaram a migrar para o Sudeste ou para a Amazônia, trabalhar na estação de borracha, porque também na Amazônia houve o boom da borracha e começa a se produzir muita borracha na Amazônia, por isso que também muitos migram para a Amazônia, mas em sua maioria, as pessoas, os nortistas e nordestinos, eles para fugir daquela miséria, da situação de miséria que viviam, da seca e da fome, eles migram para o Sudeste. Coloquei isso para vocês, gente, só para vocês entenderem um pouquinho como se deu essa migração tão grande de nordestinos e pessoas do norte para a região Sudeste, em sua maioria em São Paulo. Foi exatamente por conta desse enriquecimento com o café, por conta de não haver emprego no Nordeste, as pessoas acabaram migrando para essas regiões. Eu coloquei essa imagem para a gente falar um pouquinho sobre essa ideia de nação brasileira imaginada. Então, durante todo o segundo reinado, todas as medidas que foram adotadas pelo governo era para promover a centralização política do imperador, né? Que o imperador pudesse continuar tendo todo o seu poder sobre as pessoas, né? Sobre todo o Brasil. Só que essas medidas que foram adotadas pelo governo para promover essa centralização política também abrangia artes, letras e até a escrita da história. Desde o início dos movimentos de independência, artistas, literatos, historiadores, eles buscavam uma linguagem para transmitir os aspectos da cultura nacional sem a influência da antiga metrópole. A ideia era criar uma nação brasileira mestiça, estabelecida na base das concepções iluministas e na escolha de um antepassado que definisse o Brasil, o indígena, no caso. Eles queriam colocar o indígena como o antepassado que definia o Brasil. O Brasil foi encontrado com os moradores que aqui existiam, eram os indígenas. Então, a ideia que os autores e pintores do romantismo brasileiro, eles criam uma ideia de que os indígenas, que os primeiros brasileiros, ou seja, os indígenas, eles estavam prontos para receber a civilização trazida pelos colonizadores. Então, esses artistas da época, eles representavam os laços com a sociedade colonial, como que esses indígenas estavam prontos para perder os seus traços culturais, a sua religião. Era essa a ideia de que os indígenas aceitaram tudo e que não se opuseram a serem aculturados, a colocarem uma cultura sobre eles. Então, a escrita da história também foi muito parecida. Dom Pedro era o patrono das artes, das letras e das ciências. Ele atuou no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi chamado de IHGB. E o que esse instituto fazia? Coletava a divulgação de fontes sobre a história do Brasil e o incentivo aos estudos históricos. Vocês conseguem imaginar que toda essa ideia, essa história que a gente estuda, é quase que totalmente baseada no que os europeus escreveram. É uma história pelo ponto de vista europeu para contar a história do nosso povo. Então, o que era desejado naquele momento era que o Brasil fosse visto como modelo de civilização e de progresso. E para que isso acontecesse, que o Brasil fosse visto assim, seria uma história
restrita aos brancos civilizados. Os indígenas, eles eram retratados como elemento de mestiçagem, no caso. A mestiçagem do Brasil seria apenas de brancos e indígenas. E os negros nem seriam mencionados nessa história. Então, gente, tanto nas artes, nas letras e na história, se excluía da nação brasileira a maior parte da população. Quem era essa população que era excluída? Pessoas livres e pobres e negros escravizados. Então, os brancos pobres e os negros escravizados foram excluídos da construção da história, nas artes, nas letras, do que seria o Brasil. Era essa nação brasileira imaginada pelos europeus, por Dom Pedro e sua comitiva, né? Então, só nas últimas décadas do século XX que começa a se dar uma importância às práticas culturais dessas populações excluídas, definitivas na formação da identidade brasileira. E aí sim, essa população, esses povos excluídos começam a ser reconhecidos pelo Estado. Por isso que sempre que eu falo da nossa formação, os brasileiros, somos um povo mestiço de indígenas, europeus e africanos. Mas pensem sempre que essa não era a nação brasileira imaginada pelos europeus.